Olá vocês, sejam bem-vindos ao portal da Engenharia Mecânica. Eu sou o Severiano, estou aqui para dar continuidade ao nosso trabalho a nossa série Veículos Elétricos e Híbridos, focando mais nos conceitos e nas tecnologias desses veículos, tá? Iniciamos nosso capítulo 1, só chamando a atenção, se você quer todo o conteúdo da série, você volta lá no vídeo 1.1 e você vai ter todos os capítulos com seus devidos conceitos lá, tá bem? Então nós começamos o capítulo 1 fazendo uma introdução desse capítulo e já falamos a respeito do que é eletrônica de potência, a relação entre eletrônica de potência e veículos elétricos, conversor de potência, a definição, né, de conversor de potência junto com suas classificações. Fizemos uma breve apresentação sobre o conceito de eletrônica de potência e estamos agora tratando dos nossos aqui interruptores eletrônicos, né? Foram escolhidos os interruptores eletrônicos chamados de MOSFET, são os primeiros interruptores que nós estamos tratando. Pois bem, antes de continuar, eu gostaria que você que está chegando agora, que não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa força para o portal, para que a gente possa progredir, tá bem? Além disso, se você gostar, dê seu like, se não gostar, também dá que não gostou, tá? E se puder, você também compartilha esse vídeo, acione o sininho das notificações, que é muito importante para a gente, tá certo? Pois bem, nós encerramos o vídeo 1.8, que esse que nós estamos tratando agora é 1.9, nós encerramos o 1.8 falando da estrutura e parte dos MOSFETs, tá? Continuando aqui, nós temos que ressaltar algumas dúvidas que surgiram, por exemplo, sobre as portas, tá? Então, além dessas portas G, D, S, né? A estrutura do MOSFET inclui uma camada de óxido. Antes de entrar em outros detalhes, vamos falar primeiro disso. A importância dessa camada de óxido, geralmente é óxido de silício, né? É que ela isola a porta do canal entre o dreno e a fonte. Ela isola a porta do canal entre o dreno e a fonte, tá? Essa camada é decisiva para o funcionamento correto do MOSFET, porque permite que ele opere com baixas correntes, ou seja, baixas correntes e tensões na porta faz com que ela vá dosando, controlando, subindo, até uma saturação quando ocorre a condução de D para S, ou seja, do dreno para a fonte, tá bem? Nós temos que falar de tensão de dreno para a fonte, porque é exatamente essa VDS aqui que é a tensão de dreno para a fonte, tá? Essa tensão de dreno para a fonte, ela é a diferença de potencial, é evidente, né? A diferença de potencial entre a entrada aqui do dreno e a parte da fonte, que geralmente essa fonte ela é conectada ao terra, né? O desenho não apresenta aí, mas ela é conectada ao terra, tá certo? Então é a diferença de potencial que representa essa tensão VDS, tá? Essa tensão é crucial, ela é muito importante para o funcionamento do MOSFET, porque determina o estado de condução do dispositivo, né? Quem determina a condução do dispositivo é exatamente essa porta, né? E essa diferença de tensão é muito importante para o funcionamento, tá? Ou seja, quando essa tensão VDS vem de D de dreno para S de fonte, perdão, deixa eu só voltar aqui. Quando essa VDS é suficientemente alta, o MOSFET entra em modo de saturação. Esse modo de saturação nós vamos explicar o que significa. Mas o MOSFET, que é um transistor, entra em modo de saturação, permitindo que a corrente D flua livremente do dreno para a fonte, né? Ela vai fluir do dreno para a fonte. Que existe uma diferença entre ele ser positivo ou negativo. Mais tarde nós trataremos disso aqui. Pois bem, a gente só deve lembrar que o MOSFET da figura 1.9 é do tipo N. Existe também os MOSFET do tipo P. Isso tem a ver com a parte de camadas lá dos semicondutores, que é exatamente você adicionar impurezas. Mas nós vamos ver isso mais tarde. Deixemos para mais tarde, tá? Por exemplo, nesse caso dos MOSFET, é comum surgir dúvidas sobre a forma como a corrente flui em um MOSFET, né? Já que ele é um dispositivo de controle de corrente. Como é que ela flui, né? Então vamos esclarecer as condições para o caso do MOSFET tipo N, que é esse nosso caso aqui, né? Da figura 1.9. Vamos para o fluxo de corrente primeiro. No contexto de um MOSFET, a corrente flui do dreno para a fonte, né?
essa corrente flui do dreno para a fonte, né? E ela é chamada de corrente de dreno, ela é ID, ela é chamada de ID, tá certo? Isso significa que, ao dizer que o dreno é onde a corrente flui para fora, porque existem essas expressões que a corrente flui para fora do dreno e fica uma confusão. Ora, se o dreno está dentro do circuito, como é que flui para fora? Então, estamos nos referindo, quando dizemos que ele flui para fora, estamos nos referindo ao ponto onde ocorre, onde a corrente é medida, ou seja, onde ela sai do dispositivo para um circuito externo. É exatamente, a corrente flui para fora se refere que a corrente sai do dispositivo, do MOSFET, para um circuito externo, seja lá ele qual for, tá? Além disso, nós temos o modo de saturação. Quando se diz que o MOSFET entra em modo de saturação, significa que, sob certas condições, né, por exemplo, com um potencial de dreno, a fonte, né, esse VD é suficientemente alto. Quando acontece esse fato dessa VDS ficar suficientemente alta, né, o dispositivo permite que a corrente flua. Ou seja, quando fica totalmente alta é porque satura, tá certo? Nesse estado, o controle é efetivamente feito pela tensão da porta. Ou seja, quando satura, ele é feito pela tensão da porta. Essa porta é que determina se o canal DS vai ficar aberto ou vai ficar fechado, tá? Então é exatamente essa porta que controla isso, porque existem essas dúvidas às vezes sobre quem controla, né? Pois bem, com relação à referência de corrente, a fonte S, que é essa daqui, a fonte S, é geralmente conectada a um potencial referência como terra. O desenho não mostra, mas aqui ela geralmente vem com o símbolo que está ligado à terra, né? E a corrente de dreno ID flui para fora do dreno em direção a um circuito externo, né? Portanto, mesmo que a corrente entre no transistor pela fonte, que ela entra no transistor, ou seja, no MOSFET pela fonte, né? A saída da corrente é considerada do dreno D. Pelo dreno D é que a corrente sai para algum circuito externo, seja lá ele qual for, tá? Então, assim a fonte S é onde a corrente entra, né? E o dreno é onde a corrente sai. Isso se aplica ao fluxo de corrente no contexto do funcionamento do MOSFET. Essa dúvida aqui, se não ficou bem entendido, mais na frente a gente vai procurar explicar de melhor maneira, tá? Esse vídeo se torna um pouco curto porque foi feito exatamente para tirar essa dúvida e eu não sei se conseguiu tirar. Por que a corrente flui daqui para cá? Porque a gente tem aquela dúvida, vem cá, mas aí o diodo aqui, ele tá significando um contrafluxo. Como é que a corrente flui? Ela flui quando esse diodo polariza-se, ou seja, quando essa tensão que é comandada pela porta G, essa tensão VDS que é comandada pela porta G, chega a um limite, né, que ele se rompe, o diodo, ele inverte, ele se polariza e transmite. Ele é forçado a transmitir a corrente de D para S, tá certo? No próximo vídeo, que é o 1.10, nós continuaremos tratando desse assunto de interruptores eletrônicos, né? Mais especificamente dos MOSFET. E aí a gente vai tentar apresentar essa diferença entre o MOSFET canal P e o canal N, ou seja, o que significa isso? Por que você tem um MOSFET canal N e um MOSFET canal P? Portanto, eu espero você no próximo vídeo. Foi um vídeo curto realmente, só para tentar tirar essa dúvida. Se você não entendeu você pode salvar esse vídeo e tentar entender depois. E se qualquer dúvida surgir, faz um contato com a gente aqui, tem o nosso e-mail aí. Se a gente não conseguir tirar a dúvida, a gente informa uma fonte onde você possa tirar essa dúvida, tá? Então, você que chegou aqui, muito obrigado. A gente agradece a sua participação e espera você no próximo vídeo, tá certo? Um grande abraço. O próximo vídeo deve sair no dia de amanhã e tchau.